Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rohr, ator, iluminador, professor de teatro, e hoje nós vamos falar um pouco sobre carnaval, as festas do povo e o elitismo cultural. Esse ano finalmente vai ter carnaval. Finalmente não, já teve carnaval aí e tal. Mas esse ano vai ter o carnaval voltando à normalidade. Por que eu nem sou tão festeiro assim, mas qual que é a grande importância do carnaval no calendário? Faz parte da cultura brasileira, mesmo que a pessoa odeie o carnaval, faz parte do nosso calendário. As pessoas já estão acostumadas com a ideia de que praticamente o ano começa depois do carnaval. Então é uma coisa da nossa cultura, por exemplo. E agora, voltando o carnaval ser em fevereiro, agora sim concretiza-se a normalidade da vida do povo brasileiro, no sentido de agora as coisas vão se encaminhando para voltar o que era antes da pandemia, em certa medida. Para você que não sabe o que é o carnaval, por exemplo, só para a gente ter uma ideia aqui, que o carnaval, gente, é uma festa popular, uma festa do povo, que existe desde muito tempo. Tipo assim, pensa lá, antes do Brasil existir, tecnicamente, assim, né? Antes do português vir para o Brasil, praticamente, já existia lá um tipo de carnaval. Não era exatamente como a gente entende hoje em dia, era diferente. Porém, com o passar do tempo, carnaval, a palavra vem de uma festa da carne, um negócio assim, que era o povão, as pessoas se deixavam levar pelos desejos da carne, os desejos corporais, da vida. As pessoas faziam as festas, bebiam, enchiam a cara. Nada muito diferente do que é hoje em dia, totalmente, sim, né? Mas, enfim, acontece que com o tempo, a igreja, que tinha muito poder na época, né? A igreja católica, principalmente, começou então a institucionalizar, como ela controlava de certa forma o calendário, pegou essa festa e deixou que existisse a festa, né? O povo ia fazer de qualquer jeito. Só que o que acontece? A Igreja Católica, para quem é católico, sabe, logo depois do Carnaval, né? Eles meio que colocaram o Carnaval numa época do ano ali, logo antes da Quarta-feira de Cinzas, para ser um momento de purificação do que você fez. Tá, beleza, você fez a festa da folia aí? Agora um momento de purificação. Agora um momento para você se arrepender do que você fez de errado nesse momento, dessa festa da carne. E aí começa uma preparação de 40 dias, que é a Quaresma, para a Páscoa. Que a Páscoa dos cristãos da Igreja Católica foi uma ressignificação de outra Páscoa que já existia, que também era uma festa de outra coisa já, a ver com o momento do ano ali, com o clima e tudo mais. Mas enfim, dentro da nossa cultura foi sempre virando essa ressignificação e esse momento de ter essa festa da carne para depois ter um momento sacro, um momento religioso. E a religião convivia normal com isso, no sentido de, beleza, fez a festa, agora volta, se purifica, se arrepende do que você fez, cuida. Tanto que tem um monte de gente que daí, tipo, vai lá, bebe um monte, enche a cara no carnaval, aí depois chega na Sexta-feira Santa e na Quaresma não come carne. Né? Teve a festa da carne e agora não come nem carne. Mas beleza, é uma coisa que a nossa sociedade, a nossa cultura sempre conviveu com isso, uma boa. Por que eu tô falando disso? Porque a pandemia, ela deu uma florada, abriu um espaço para outras vozes viessem a tomar uma certa força. Por exemplo, as pessoas que sempre não gostavam de carnaval porque não gostavam de festa. Aí a pessoa não gosta que os outros não gosta de se divertir, não gosta que os outros se divirtam. Aí a pessoa já ganhou uma outra força. Tá vendo? Agora, cadê a festa de vocês? Agora não pode fazer festa. Agora, de repente, ninguém pode sair mais na rua. E aí isso ganhar uma certa força. Ou pessoas com um falso moralismo, no sentido de porque tá vendo? Deus mandou um castigo. Sim, que Deus mandou um monte de coisa acontecendo no mundo. Deus mandou castigo por causa do carnaval aqui do Brasil. Altas guerras acontecendo no mundo inteiro. Mas a causa, Deus se magoou, foi com o carnaval brasileiro. Especificamente.
Acho que tem uma certa relevância, né? Parece que o carnaval mexe com o ego de muita gente aí, hein? De Deus. Eu acho que Deus não ia se importar desse jeito assim, né? Por favor. Enfim, mas isso também deu brecha para muita gente daí depois ficar dizendo, ó, o dinheiro também que era gasto, ó, o dinheiro que é para isso, por que não vai para a saúde? Só que não é o mesmo dinheiro que é desviado da saúde para o carnaval. Não, o dinheiro do carnaval é um, o dinheiro da saúde é outro. E agora que o dinheiro daí não foi para o carnaval nesses anos, foi repassado para a saúde? Melhorou a saúde? Não sei. Comenta aqui se você sabe de alguma informação de dinheiro que saiu do carnaval que ia ser usado diretamente para a saúde e que alavancou a saúde. Que melhorou. Que a saúde nesses 2 anos melhorou demais da conta. Parece-me que não sei não, hein? E fora que o carnaval acabou sendo utilizado muito para um elitismo cultural, no caso não utilizado o carnaval, mas o fato de não poder fazer o carnaval, também ganhou um espaço para as pessoas que queriam fazer um elitismo cultural, dizendo, por exemplo, mas o Gilberto Gil canta no carnaval também. Aí a pessoa começou a querer dizer o que era a cultura, como sendo a cultura uma coisa só. De repente a cultura é só arte sacra. Mas o carnaval não faz parte da nossa cultura, não é uma festa popular, isso não tem uma relevância? Não, de repente não. Isso não pode, isso é fora da cultura, isso é só vandalismo, é só uma perversão moral, vários tipos de ataques para dizer o que é de verdade a cultura, o que não é. E aí, tudo isso foi usado para desprivilegiar o carnaval nesse momento, a partir da pandemia, e que agora esperamos que isso seja, de certa medida, repensado, refletido sobre, ressignificado, e as pessoas que pensavam dessa forma, ou que pensam dessa forma, nesse elitismo cultural, comecem a repensar, a estudar mais de repente, a tentar ver o que acontece, porque quando se põe todos esses ataques ao carnaval, tanto questão moral, falsa preocupação sanitária, esse elitismo cultural, quando você usa tudo isso e esquece, por exemplo, do impacto econômico que isso tem, você acaba gerando também um preconceito às pessoas, e que isso mais machuca e fere as pessoas que vivem, por exemplo, daquilo, porque nas regiões que o foco do comércio ou o foco do turismo é o carnaval, por exemplo, cidade de Antonina, aqui no litoral do Paraná, a maior parte, pelo menos, ou a grande movimento assim, da cidade é basicamente o carnaval. Não tem. E aí agora no carnaval daí não tem, você mata o turismo da cidade, você enfraquece a parte econômica, pessoas que praticamente viviam de vender bebida, comida, nesse período elas não têm o que fazer, elas têm que tentar vender para um público que é de turista muito raro que vai lá, ou de pessoas de lá mesmo, que é uma porcentagem muito menor do que o fluxo que ia no carnaval. E aí cidades onde já não tinha o carnaval, já não tinha incentivo para isso, e que a pessoa às vezes aproveitava esse momento do ano para viajar para essas outras cidades que tinha, nesse período do ano não é que daí a pessoa vai gastar ali, ela simplesmente vai continuar em casa daí, triste. Não que todo mundo vai ficar triste, mas assim, a tendência não é a ressignificar para uma outra festa ou criar um novo carnaval na sua própria cidade, mas sim, simplesmente nada acontecer. Se não tem viagem também você não fomenta outros tipos de coisas acontecendo, setor hoteleiro, outras coisas que aconteceria. Inclusive, você acaba afetando outros setores de pessoal que trabalha com evento, com música, com shows. Às vezes a demanda é muito maior no carnaval. Sem ter o carnaval, o cara vai fazer o quê? Vai fazer um show ali perto da casa dele, da cidade dele, uma live, uma coisa assim, mas que não é o mesmo movimento que o carnaval, não gera o mesmo engajamento.
não tem o mesmo patrocinador, por exemplo, o cara não vai gastar o mesmo dinheiro numa live do cara ali que gastaria se o cara fosse fazer um show aberto para o público lá, 1000 pessoas na rua, no carnaval. Então, todo esse impacto financeiro também que acontece em torno ali das cidades e dos momentos de carnaval, isso gera um impacto muito grande. Às vezes, já ouvi falar de empresas que, com parte de som e iluminação, que ganham licitação, só que ela, de repente o projeto da prefeitura aumenta. E aí a licitação que a pessoa ganhou, ela não tem como atender sozinha. Ela subloca de outras empresas, ou seja, o dinheiro que ia gerar para uma empresa passa para outras também. E aí você tem toda uma cadeia de técnicos, de microempresários às vezes, que teriam que ficar trabalhando com outras coisas pequenas nessa época, que se juntam para fazer esse grande evento e que é um dinheiro ali que então ele acaba sendo redistribuído e fomentando desde o microempresário até uma empresa de médio porte, um pouco maior, que às vezes é quem ganhou a licitação inicialmente, que não tinha planejado X e teve que distribuir um pouco desse valor. São coisas que acontecem. Pra gente comparar aqui, para não dizer que, ai meu Deus, o cara é o defensor do carnaval. Ai, ai, ai. Usando um outro exemplo, então, parem para pensar um pouco como foi o tratamento desde a pandemia com relação a esportes. Vamos pegar uma coisa que é cultural, que eu defendo que teria que estar dentro das pautas da cultura, o esporte do Brasil. O Brasil é um país que o esporte faz parte da nossa cultura, então o esporte já deveria ser pensado dentro, junto com a cultura. Mas enfim, é uma outra discussão. Se vocês quiserem falar mais sobre isso algum dia, que eu traga alguém para falar sobre isso também, para que a gente ficasse debatendo no canal, comenta aqui. Agora, a questão do esporte, por exemplo, futebol. Durante a pandemia, fechou tudo, fechou o estádio, não acontece nada. Quando foi voltar, muito também quiseram que voltasse porque ia atrasar todo o calendário, porque daí também questões de patrocinadores, isso ia influenciar, e porque isso juntava com outras coisas da população para dentro de ser um entretenimento, para dentro da ideia de, olha, uma coisa que a população gosta de ver, que a população se entretém, se diverte, participa, vai ao estádio, tá junto ali, e que isso tinha sido podado por causa da pandemia, óbvio. Porém, quando vai se falar do futebol, não tem a questão, não focam tanto no moralismo, não focam tanto nessas questões, porque muitas vezes a pessoa ela pode ser, sei lá, da igreja e assistir o futebol. Sendo que às vezes o futebol é um lugar onde se vende cerveja, onde se tem muita briga, muita coisa. Não estou dizendo mal do futebol, eu acho que é uma coisa assim, faz parte da cultura dali também. Tem muita coisa a se discutir sobre isso. Porém, não é um ataque que fazem. Não é um ataque que fazem desmerecer o futebol. E o que acontece? Quando poderiam ter voltado, voltou muito pouco tempo sem ninguém nos estádios. Porque a diferença que isso faz financeiramente para os clubes, de não ter receita ali do povo que vai assistir lá presencialmente, foi muito grande. E aí, em pouco tempo, eles já fizeram toda uma pressão para que pudesse voltar pessoas no estádio, mesmo que fosse pouco, capacidade reduzida. E aí foram fazendo aos poucos. E por que no futebol as pessoas não vão pegar doença e no carnaval vão? Quantas pessoas que vai caber? E o futebol, o estádio tem um jogo a cada uma semana, ou às vezes 2 vezes naquela semana, o time vai sair de um lugar e vai para outro. Então é uma coisa que com a desculpa sanitária seguraram um pouco, mas daqui a pouco facilmente deu para mudar a história. E o futebol também envolve muita gente, muito impacto econômico, mas digamos que em relação ao carnaval, já tem uma certa distância enquanto cultura popular e o quanto isso rende de dinheiro. Estou falando do microempreendedor ou daquela pessoa que ela não é formalizada empreendedor, mas que ela vende ali a sua comida ou sua bebida ou até roupa, adereços, alguma coisa assim nesse evento ali, tá? E aí, nesse ponto, como os interesses em volta do esporte, do futebol, acabam atingindo muito mais, às vezes, empresas maiores
tem um outro tipo de força, um outro tipo de influência. Assim como, se a gente for pensar, o Natal. O Natal é uma festa que nem tá, em certa medida religiosa, mas nem é estritamente religiosa e nem é extremamente do povão. É uma coisa que, tá, tem um caráter um pouco popular, mas é muita coisa que também nem é tão estritamente da cultura brasileira. A gente vai lá no Natal, a gente tem a imagem do Papai Noel, é um cara da neve. É um cara que anda com bota, com coisa. Gente, dezembrão, por favor. A menos que o Natal tivesse surgido em Curitiba, ou Gramado, uma área meio fria aqui do sul. Mas é um negócio que no Amapá você vai ver lá o Papai Noel, o cara deve estar morrendo de calor. Então é um negócio que não é tão raiz da cultura brasileira, ou uma coisa tão assim, do povão participar. Mas o Natal, todo mundo fez questão de, no Natal, mesmo durante a pandemia, ter algum tipo de celebração, de ter algum tipo de eventos das prefeituras, de algum incentivo para que isso acontecesse. Os shoppings fizeram algum tipo de coisa para que não fechasse no Natal. Ou se fechou, fizeram a maior campanha para poder atender por WhatsApp, pela internet, para que o povo fosse e consumisse. Fica aí a reflexão. Você não vê, pelo menos, muita gente tendo a crítica de que o Natal não faz parte da nossa cultura, por exemplo. Ou esse Natal do jeito que é, do jeito que se fala, com Papai Noel desse jeito, que isso não sendo parte da nossa cultura, enquanto pessoas julgam muitas vezes se o futebol é parte da cultura, ou se o carnaval é parte da cultura, se isso é uma cultura válida ou não. E também fica aí o questionamento para vocês, a reflexão. Como é a relação dessas três coisas com a cultura, mas também com o valor que a gente dá para essas três coisas? É um valor igualitário para essas três coisas? O Natal, o futebol durante o nosso ano inteiro e o carnaval, a gente dá a mesma importância? Porque, no caso claro, tem duas delas ali que tem uma questão religiosa, mas mesmo quem não é religioso, aproveita o carnaval igual e durante a quaresma, que vem depois do carnaval, só fica de boa na vida ali. Se quiser fazer a sua festa, faz com menos coisa, você não tem um novo carnaval com tanta força durante a quaresma, por exemplo, né? E sempre vivemos em harmonia de certa forma com isso. E o carnaval, e o Natal, quem não é do Natal, quem não, judeus, comemora outra coisa, galera de outras religiões, simplesmente não fica querendo desqualificar. Você não vê alguém muçulmano ou de outras matrizes de religiões vindo por aí desqualificar quem comemora o Natal, por exemplo. Qual é o valor que a gente dá para essas comemorações todas, para essas datas? E também o valor, também vale a gente pensar o porquê desse valor. Será que é uma influência muito mais do dinheiro, do capital, de quem tem poder sobre essas coisas? Porque querem que a gente dê mais valor pro Natal do que pro Carnaval, porque na verdade rende mais, dá mais dinheiro para a pessoa que tem mais interesse? Por que a gente vai ficar gastando ou vai fazer mais festa ou menos festa com uma coisa, com outra, sendo que isso de repente não faz parte da nossa vontade enquanto povo, ou se isso interfere mais ou menos na nossa vontade? Enfim, é um desabafo que a gente queria fazer aqui e para vocês pararem para pensar o quanto da nossa cultura é influenciada pela questão do quanto isso vai vender, o quanto isso vai render de dinheiro ou não, e para quem, o quanto isso é pro pobre, o quanto isso é para outra pessoa mais rica, né? O pobre, a cidade pequena que às vezes vive do turismo, ela vai ser influenciada positivamente por isso? Comenta aí o que você acha dessa ideia, dessas coisas. Se você gostou desse vídeo, curte aí, já ficou um vídeo muito longo. Se inscreve no canal se não está inscrito, manda para todo mundo e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.